está lendo esse livro do Freud. O X de sua relação com o inconsciente. E nosso objetivo é chegar na relação entre humor e política. E para isso nós estamos investigando a relação pela qual a psicanálise compreende o fenômeno do humor. Nós já lemos 2 textos. O primeiro, um do João Birman, um texto geral sobre psicanálise e humor, O Rei Está Nu. E depois, que serviu como uma apresentação geral do curso, né? Da minha proposta, onde eu quero chegar, quais são as minhas intenções, que eu sou uma boa pessoa, coisas desse tipo. E depois eu fiz uma pequena apresentação sobre a psicanálise, pelo menos uma apresentação do percurso da obra do Freud até mais ou menos esse texto que nós estamos lendo. A psicopatologia da vida cotidiana. Será que bocejo contamina também, assim, pela internet? Se eu bocejar, vocês bocejam também? Tenho essa curiosidade também. Dizem que sim. Depois a gente faz o experimento. É o contato visual do bocejo. Mas se eu vejo uma foto de uma pessoa bocejando, eu não bocejo. Tem que ser alguém em movimento, né? Mas acho que tem que ser de surpresa. Se eu colocar um vídeo de uma pessoa bocejando, não vou bocejar, né? Já vou saber que ela vai bocejar. Imagina se o senhor boceja e todo mundo vendo aqui, aí a gente começa a bocejar, vai ficar um ciclo infinito, porque um vai ver o outro bocejar, vai ficar bocejando eternamente. Ainda está gravado, ainda vai gravar. Vai gerar uma multidão de pessoas bocejando sem parar, né? Vai ser o fim da humanidade, tal como nós compreendemos. Vai ser uma nova epidemia de bocejos. Mais um motivo para usar máscara, né? E depois eu fiz uma pequena apresentação sobre a psicanálise a partir do livro do Octave Manoni. E chegamos mais ou menos nesse texto aqui. E já lemos um pequeno pedaço e chegamos ao capítulo 3. Professor, boa noite, desculpa te cortar. Nada. Teria outro livro introdutório, sem ser esse do Manoni, porque eu quase não achei em PDF, só achei na estante virtual. Ou até vou comprar, mas é um pouco difícil de achar ele em PDF. Olha, tem um aqui que eu recomendo chamado Freud Básico. Deixa eu ver aqui o título. Freud Básico. O autor chama-se Michael Kahn. Michael Kahn. Um livro legal. Tem um outro aqui, deixa eu ver o nome. Eu acho. Esse aqui também é legal. Vou escrever aqui para vocês. Daniel Lagache. A psicanálise. Tá?
são duas referências de livros introdutórios legais. E o que nós vimos até aqui? Recapitulando um pouco os capítulos passados. Nós vimos que os xistos eles podem ser imagéticos ou eles podem ser de nada. Eles podem ser imagéticos, eles podem ser verbais, podem ser corporais ou podem ser verbais. E vimos que o interesse do Freud são principalmente os xistos verbais, né? Os que estão na linguagem. Nós vimos que o xiste ele se vale do absurdo, do contraste, da surpresa, do lúdico, e que ele, uma das suas estratégias principais é a alteração do sentido, ou pequenas alterações do sentido das palavras. Nós vimos que os xistes, eles funcionam de uma maneira semelhante a como o Freud descrevia o funcionamento dos sonhos, né? O que leva a Freud à intuição de que o xiste ele revela algo do conteúdo inconsciente, como sonho, revela algo do conteúdo consciente. Isso não quer dizer que o xiste e o sonho sejam o conteúdo inconsciente explícito, né? Porque mesmo no sonho, mesmo no xiste, existe repressão, e a repressão ela adultera a imagem do conteúdo inconsciente. Mas o modo pelo qual ele funciona é, via de regra, por condensação ou por deslocamento. Então, o xiste concentra vários significados num único ponto, ou ele desloca o significado de um ponto para outro, né? Então, condensações com ligeiras modificações ou deslocamentos com pequenas modificações. Uma das características fortes do xiste, o Freud, é o fato de que eles são pequenos, né, são prêt-à-porter, por assim dizer. Ou seja, são pequenas intervenções linguísticas com um forte grau de espontaneidade, né? Não parece que elas foram pensadas durante muito tempo, parece que elas foram, digamos assim, resultado de uma imaginação rápida, de uma pessoa veloz, né, de pensamento veloz, como se diz. Isso não quer dizer que não possa existir um xiste que seja um pouco mais elaborado, um pouco mais extenso, mas a grande questão é reduzir, né? É fazer com que uma grande quantidade de significado apareça num pequeno espaço de tempo. Então, se vocês quiserem, o xiste seria uma espécie de koan, como aqueles poemas budistas, que são pequenos e cheios de significado. Né? Uma gota de água caiu no chão, uma coisa simples, rápida. Boa noite. Boa noite, Duda. Outra característica é que o xiste ele é sofrível, né? Ele se relaciona com dor, com sofrimento. E é uma maneira de obter prazer, se livrando de uma como diz o Freud, né, de uma energia, de uma quantidade excessiva de energia concentrada, né? Se livrar de parte do desprazer, né?
aí obtendo prazer, uma vez que o princípio do prazer ele organiza o aparelho psíquico, né? Mas também se obtém prazer produzindo uma espécie de desprazer no outro. Né? Então o xiste ele fere alguém. Né? É possível um xiste inocente, segundo Freud, um xiste que não agrediria demais, não feriria demais, mas isso não quer dizer que o xiste não tenha sempre uma natureza tensa, né? Uma natureza tensional. De tensionar um estado de coisas, de tensionar uma situação. Então o xiste ele pode tanto na direção da resistência política, da resistência social, como ele também pode ir na direção da agressão. Tá? Um xiste não é nele mesmo bom ou ruim. Depende da situação em que ele se encontra. Mas o xiste pode ser uma maneira de perseguir o mais fraco, mas também pode ser uma maneira de inverter a força do mais forte. Né? Inverter as forças, dar o troco. Então o xiste ele pode afirmar autoridade diante de alguma coisa que seja estranha, desviante, mas o xiste também pode ser uma maneira de sublevar a autoridade, expor a autoridade, levar a autoridade ao ridículo. Né? O xiste que o Joel Biermann analisa naquele texto que vocês leram, que era uma charge com relação ao Fernando Henrique, é dessa natureza, né? Um xiste contra o poder. Evidentemente que, do ponto de vista moral, não é, a gente pode avaliar moralmente o xiste, não são equivalentes, né? Um xiste do poder querendo se afirmar, ele é um xiste moralmente condenável, enquanto que o xiste de alguém que subleva o poder é um xiste virtuoso, né? Um xiste que precisa ser festejado. Mas o xiste vai em ambas as direções. Mas isso é importante, de que seja lá qual for a direção que ele for, ele envolve uma espécie de triangulação, o Freud diz. O X expõe alguém a alguém. É alguém expondo alguém a alguém. Né? Então o X é um jogo de 3 pessoas, mesmo que só haja 2. Tá? Mesmo que só haja 2. Tem a ver com a triangulação. Oi, Maria Yasmin. Foi bem até aqui? Então tá, então vamos continuar. Estou no item 3 do capítulo 3, as tendências do xiste. Ele diz assim, no parágrafo 1, 2, 3, 4, 5. O impedimento do insulto ou da resposta insultosa por circunstâncias externas é um caso tão frequente que o xiste tendencioso é utilizado com peculiar apreço para possibilitar a agressão ou crítica contra pessoas hierarquicamente superiores que pretendem fazer uso de sua autoridade. O xiste representa, então, uma rebelião contra essa autoridade, uma libertação da pressão por ela exercida. Isso não quer dizer que o xiste, enquanto libertação, agressão à autoridade, relativização da autoridade, que esse xiste não reponha, em outras bases,
a conflitualidade, né? O que não repõe em outras bases uma certa polaridade política, né? O xiste não precisa necessariamente, mesmo no que diz respeito à sublevação, ele não precisa necessariamente repor a autoridade política. Ele pode ser um xiste que expõe o ridículo da autoridade política. Não o ridículo da autoridade política para si própria, mas o ridículo da própria autoridade política, né? O ridículo da autoridade. Isso não quer dizer que isso não vai desagradar a autoridade, né? Um xiste que desautoriza a autoridade não desagrada a autoridade. É claro que desagrada. Mas desagradar a autoridade por si só não significa repor a polaridade entre o alguém e a autoridade. Nesse sentido, é como se o xiste expusesse a autoridade a alguém, mostrando, olha como ele é ridículo. Percebe? Olha como a autoridade é ridícula. O Freud dá o exemplo de um xiste cínico, e dá uma definição meio lacônica, né, do xiste cínico, e que eu salientei porque é engraçado. Ele diz assim: sabemos agora como denominar esse tipo de xiste que analisamos. Xistes cínicos. O que eles escondem são cinismos. Então, mais ou menos bem explicado, né? O cinismo é uma maneira também de fazer xiste, né? E aqui na campainha e abre a porta. O que é o cinismo, né? O cinismo é uma arte de, digamos assim, esconder as verdadeiras intenções, né? Então, elogiar quando você está criticando, raramente criticar quando se quer elogiar, né? O cinismo tem um aspecto negativo. No item 4 desse capítulo 3, ele diz assim: aos gêneros de xiste até aqui tratados, o desnudante ou obsceno, o agressivo, hostil, o cínico, crítico, blasfemo, eu gostaria de acrescentar um quarto mais raro do que os outros, cuja natureza pode ser esclarecida com um bom exemplo. Aí ele dá, vou ler a piada que ele fala, tá? O livro é divertido porque tem muitas piadas, mas eu não vou ficar lendo piadas, né, durante o curso inteiro, porque senão vai ficar parecendo uma espécie de disciplina sobre Ari Toledo. E, muito embora vocês não saibam quem seja Ari Toledo, mais ou menos sabem, né? Mas não é o caso de fazer disciplina nisso. Então ele diz assim: 2 judeus se encontram num vagão de trem numa estação da Galícia. E boa parte dessas piadas que o Freud ele coleciona são piadas judaicas, tá? Por uma questão contextual. E, ao mesmo tempo, o contexto do judaísmo europeu, pré-Segunda Guerra, pré-destruição, é um contexto de dominação política e social e preconceito muito forte. Então, é uma das maneiras pelas quais os judeus europeus, e no caso aqui os judeus austríacos, né, vienenses, faziam para suportar a dominação e a injustiça, fazendo graça, fazendo xiste, né? Ironizando a própria condição, ironizando o agressor, né? Ironizando, fazendo auto-ironia, né? Colocando em evidência as próprias características como uma maneira de obter prazer, se livrando de um desprazer, mas também
ironizando e criticando a autoridade política e os preconceitos. Então ele diz aqui: 2 judeus se encontram num vagão de trem, numa estação da Galícia. Para onde você vai? Pergunta um deles. Para Cracóvia, responde o outro. Veja só que mentiroso você é, protesta o outro. Ao dizer que vai para Cracóvia, você quer que eu acredite que vai para Lemberg. Mas eu sei que você vai realmente para Cracóvia. Por que então a mentira? Não sei se vocês acharam graça, mas aquela coisa, né? Ele é tão mentiroso que quando ele mente, ele diz a verdade. Né? O sujeito é tão mentiroso que quando ele está mentindo, ele está dizendo a verdade. Porque se eu falar, eu estou indo para Niterói, aí você fala assim, você é tão mentiroso, e quando ele está dizendo que ele vai indo para Niterói, na verdade ele está indo para São Paulo. Mas na verdade, ele está mentindo tendo para São Paulo, porque na verdade ele está indo para Niterói. Ele é tão mentiroso que quando ele diz que ele está indo para Niterói, ele está falando a verdade. É sério, porque eu estou sempre mentindo. Aí o Freud diz assim sobre esse xiste. Entenderam esse xiste? Entenderam? Essa história excelente, que dá uma impressão de sutileza excessiva, opera claramente pela técnica do absurdo. Mas esse forte recurso técnico, absurdo, é aqui acompanhado de outra técnica, a representação pelo oposto. Já que, pela afirmação não refutada do primeiro, o outro mente quando diz a verdade, e diz a verdade com uma mentira. O conteúdo mais sério desse xiste, porém, é a questão das condições de verdade. O xiste aponta novamente para um problema e explora a insegurança de um de nossos conceitos mais habituais. Quando alguém descreve as coisas como elas são e não se preocupa em como o ouvinte compreenderá o que diz, isso é uma verdade. Ou é apenas uma verdade jesuítica? E a efetiva verdade estaria muito mais em levar o ouvinte em consideração e dar-lhe uma imagem fiel de seu próprio saber. Considero xistes desse tipo suficientemente diversos dos outros para atribuir-lhes uma posição particular. O que eles atacam não é uma pessoa ou instituição, mas a segurança de nosso próprio conhecimento, que é um dos nossos bens especulativos. Aí ele chama esse xiste de xiste cético. Tá? No fim, o xiste cético é o xiste mais sofisticado, né? Porque, percebe, não significa simplesmente ironizar alguém, mas ironizar as próprias condições de possibilidade de se falar sobre as coisas. Né? Então, o absurdo acaba sendo, digamos assim, a evidência do absurdo nas coisas, que as coisas são, acabam sendo a forte característica desse xiste. Vocês podem vivenciar isso com relação a xistes sobre burocracia, né? Eu fui numa secretaria e me mandaram pegar um papel, esse papel, eu tinha que pegar outro papel no outro lugar do papel, e aí eu peguei 3 carimbos, um carimbo dizia que eu só podia se eu tivesse primeiro o papel. Percebe? Isso é um xiste sobre burocracia, isso é claramente um xiste cético. Né? E é impossível realizar as coisas na burocracia, porque tudo tem uma outra razão. Para onde nós vamos, que é para o âmbito da política, a gente veria, então, prioritariamente 2 tipos de xiste. Um xiste claramente hostil, que é um xiste de embate, e o Freud não chama, mas a gente poderia chamar de um xiste dialético, né? Tem a ver com a conflitualidade, propriamente dita, e um outro xiste que é um xiste cético. O xiste cético tem a ver com uma espécie de desarme político, pelo menos pontual, e o xiste dialético tem a ver propriamente com o aumento da temperatura da politicidade. Né? Digamos que um xiste desarma ou torna explícita a crueldade de uma determinada instituição ou prática, e o xiste de politicidade ele concorre
com dialeticidade, ele concorre na crueldade. Né? Ele opõe uma crueldade à outra. Evidentemente, como nós nos detemos mais nos xistes pronunciados por aqueles que estão sendo perseguidos, né? Então é uma crueldade menor contra uma crueldade muito maior. Então, claramente justificável. Né? Na verdade, por exemplo, um xiste de uma pessoa negra ironizando a violência policial no Rio de Janeiro. Percebe? É um xiste que tem um grau de hostilidade, de crueldade, mas comparativamente ele não tem crueldade nenhuma, né? E hostilidade nenhuma. Ele acaba até soando como um xiste cético, em função do contexto, né? Tinha uma piada assim, né? Eu não lembro agora, então não vai ter graça. Estou só tentando reconstituir. Que tem vários bichinhos, aí os bichinhos cometem um crime e a polícia do Rio de Janeiro está procurando quem é o criminoso. Aí eu sei que no fim das contas o coelho sai da sala dizendo que é um cachorro, de tanto que ele foi torturado, uma coisa assim. E a polícia do Rio de Janeiro era terrível. Então eles tinham achado, digamos que o criminoso era um cachorro e só tinha coelhos. Aí no final saiu da sala o coelho dizendo: eu sou um cachorro, eu sou um cachorro. Percebe? Isso é um xiste que tem um grau de hostilidade, mas é uma hostilidade comparativamente ao contexto em que ela não funciona como hostilidade, ela funciona segundo uma espécie de ceticismo tópico, né? Em função daquela circunstância, ele nada mais faz do que desafiar a autoridade. Ele é tão menor do que a prática que, em última instância, a chance dele de arranhar a autoridade é muito pequena, né? Foi bem até aqui? Então vamos avançar. Nós vamos para o capítulo 4, que se chama O Mecanismo de Prazer e a Psicogênese do Xiste. Esse psicogênese está querendo chamar de origem psicológica do xiste, tá? A palavra feia. Primeiro parágrafo. Sabemos que podemos estar sujeitos à ilusão de misturar a nossa satisfação com o conteúdo intelectual denunciado e o verdadeiro prazer do xiste, mas também sabemos que este tem duas fontes, a técnica e as tendências do xiste. O xiste tem duas fontes, ele tem uma técnica e ele tem uma tendência. A técnica tem a ver com essas alterações, a condensação e o deslocamento do significado, as pequenas alterações de letras. Não sei se vocês lembram, nós falamos na aula passada sobre um exemplo que ele tira do Heine, que é o tal do familionário. Né? O familionário é uma pequena inversão no uso de uma palavra, né, na escrita de uma palavra, que traz com isso um xiste. Né? Isso é uma técnica do xiste. Por exemplo, pegar o sobrenome de uma pessoa e falar alguma coisa obscena que é próxima do nome daquela pessoa. Né? Isso é uma técnica do xiste. Uma pequena operação linguística, uma pequena troca de letra, como diz o Lacan, que faz com que o xiste seja disparado. Então, há xistes que são tendenciosos, Freud está dizendo aqui, outros inocentes. Ele diz aqui, o prazer do xiste tendencioso resulta da satisfação de uma tendência que, de outro modo, não seria satisfeito. Que tal satisfação seja uma fonte de prazer não demanda nenhuma explicação adicional. É preciso diferenciar aqui dois casos. O mais simples se verifica quando um obstáculo externo se coloca no caminho da satisfação da tendência e ele é contornado pelo xiste. Os obstáculos que se lhe opõem são fatores puramente externos.
É diferente quando o que impede a efetivação direta da tendência não são fatores externos, mas um obstáculo interno, quando uma força interior se contrapõe à tendência. Então, ele está querendo dizer, tem dois tipos de xiste tendencioso. Um é quando você simplesmente não pode, né, tem alguma coisa que te interrompe, e no outro, quando existe alguma repressão, uma repressão própria que impede determinado tipo de consecução. Então, fico imaginando sei lá, aquele filme do Bruce Lee, que ele não pode entrar no parque, porque são proibidos cachorros amarelos. E ele é chinês, é um parque no Japão. Então, cachorro amarelo é um chinês. É um xiste tendencioso, agressivo, né, preconceituoso, no qual os japoneses ironizam os chineses, chamando os chineses de amarelos e de cães. Né? Percebem? Se eles não podem, se eles têm que ter algum tipo de luva de pelica para não pura e simplesmente proibir a presença dos japoneses, porque a comunidade internacional, dos chineses, que a comunidade internacional vai ver e vai achá-los preconceituosos, eles fazem uma metonímia e proíbem os cães amarelos. E todos sabem que na verdade, não podem chineses. Poderia também ser o caso do Bruce Lee chegar no parque, não lembro se ele faz alguma contra-ironia, e falar alguma coisa para os japoneses. Né? Percebe? Seria uma maneira de devolver a ironia, realizando alguma coisa que não poderia ser realizada de outra forma, e obtendo prazer. Então, ambos os lados obtêm prazer por essa inversão. Aí o Freud diz, o outro lado são os próprios impedimentos. Então, você imagina um filme do Woody Allen, que ele quer falar com alguém, mas ele é muito tímido, não consegue falar com alguém. Então, ele fala com a pessoa, puxando o assunto sobre como que é não conseguir falar com as pessoas. Como ele falaria com a pessoa se ele, na verdade, conseguisse falar com as pessoas, coisas que ele não consegue. Percebe? Isso é um xiste cujo impedimento é interno. Entenderam? Aí ele diz aqui. Com a ajuda do xiste, a resistência interna é superada para esse caso específico. A inibição é removida. Com isso torna-se possível, como no caso do obstáculo externo, a satisfação da tendência e evita-se uma repressão e represamento psíquico ligado a esta. O mecanismo de desenvolvimento do prazer seria, nessa medida, o mesmo nos dois casos. Sei lá, você quer pedir que o professor reveja a sua nota, mas você é incapaz de pedir que o professor reveja a sua nota. Então você fala para o professor como seria bom se você tivesse a coragem de pedir que ele revisasse a sua nota, coisa que você não vai fazer. Percebe? Isso é um xiste que remove uma contenção interna. Você não conseguiria pura e simplesmente pedir, você tem que fazer uma gracinha. A gracinha fez com que você superasse o impedimento, né? E essa palavra, gracinha, eu comentei na aula passada e vou retomar na aula de hoje, que nos leva a esse tema da graça, tá? Que é um tema teológico, é um tema metafísico, que concerne a ser eleito por Deus, né? Mas que eu quero recuperar para tratar de um certo efeito que os xistes céticos são capazes de realizar, tá? Que é uma espécie de leveza instaurada por ele, né? Porque remove o lugar da autoridade, relativiza posições de superioridade de um com relação ao outro. De certa maneira, é um xiste que dá meio que uma espécie de xiste de justiça, né? Então, se a pessoa é muito alta dá altura aos baixinhos, a pessoa muito baixa dá altura aos, percebe? Abaixa os altos.
emagrece os gordos, engorda os magros, percebe? Uma espécie de equalização do estado de coisas a partir do xiste. Isso instaura uma graça, né? Não é o abençoado de hoje em dia, mas é o agraciado. Não tem hoje, não se fala tudo, abençoado, abençoado isso, abençoado aquilo, né? Isso tem o sentido da pessoa ter Deus nela, né? O agraciado, a graça, significa, nessa acepção que eu estou usando, a capacidade de produzir alguma leveza para o estado de coisas. Tá? Na verdade é levar peso, onde as coisas estão muito leves, e ao mesmo tempo levar leveza onde elas são muito pesadas. Né? Voltando, né? Saindo do tema da graça, que é um tema que vai voltar no curso algumas vezes, tá? E o humor é uma modalidade de instauração da graça. E a graça é alguma coisa que é obtível a partir justamente do humor. Os casos do obstáculo externo e interno se diferenciam apenas em que, enquanto aqui é removida uma inibição já existente, ali é evitada a produção de uma nova. Né, o xiste externo, ele se antecipa à repressão e a ironiza. O outro já há repressão e ele a ironiza. Pensando assim, a gente vai entrar num ambiente fechado e a gente diz assim, agora vamos todos nós colocar nossas máscaras no queixo para poder entrar aqui no shopping center. Né? É uma espécie de xixi externo, né? Percebe? Diante do mal-estar que vai ser umas pessoas botarem a máscara no queixo e outras pessoas não botarem máscara no queixo, por que não trazer um certo estado de graça ao ambiente? E antecipar esse mal-estar dizendo, então, vamos todos nós igualmente botar a máscara no queixo. Percebe? Claro que, dito assim, fora do contexto, não tem graça nenhuma. Né? Mas fica a dica. Assim, não nos entregamos à especulação ao afirmar que, tanto para a produção como para a conservação de uma inibição psíquica, se requer um gasto psíquico. Esse gasto psíquico é muito importante para o Freud. Né? É preciso gastar desprazer. Então, não existe xiste sem sofrimento acumulado, tá? Ocorrendo que, em ambos os casos de aplicação do xiste tendencioso, se atinge prazer, é razoável admitir que tal ganho de prazer corresponde ao gasto psíquico que foi poupado. Então, ao invés de gastar para se inibir, se gastou para não se inibir. Né? Então, esse é um gasto mais barato. Né? Foi, digamos assim, um bom investimento, para falar em termos novos. Ainda no capítulo 4, para além do parágrafo que eu acabei de ler, que é esse sobre o gasto psíquico, vamos pular alguns parágrafos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10º parágrafo. Ele diz assim, falando sobre característica dos xistos, das qualidades. Trata-se antes de uma qualidade particular do conhecido. Ele tem de ser fresco,
recente, ainda intocado pelo esquecimento. Também na formação dos sonhos encontra-se uma especial preferência pelo recente, e não se pode evitar a suspeita de que a associação com o recente é compensada e, portanto, facilitada por um prêmio especial em termos de prazer. Né? O xiste, ele se dá sobre assuntos que estão acontecendo, que estão sendo, que circundam quem faz o xiste e que circundam os que apreciam o xiste, né? Ou que são agredidos pelo xiste. Evidentemente que isso é relativo, né? Então, sei lá, pessoas muito velhinhas fazem xiste sobre o Getúlio, mas porque elas vivenciam o Getúlio de perto, né? As pessoas vão envelhecendo, vivenciam mais o passado do que o presente e começam a fazer xiste sobre o passado, quando, na verdade, elas estão fazendo xiste sobre o presente delas, né? Ao passo que pessoas mais novas fazem xiste com coisas que são muito imediatas, né? O Big Brother, e também às vezes sobre o Big Brother, né? E é isso. Você jamais conseguirá fazer uma pessoa com menos de 30 anos rir se você não assiste o Big Brother, né? É tecnicamente impossível. E o Freud diz isso em comparação aos sonhos, porque também os sonhos fazem isso, né? Os sonhos, eles mobilizam conteúdos recentes para tratar de assuntos perenes, né? De sofrimentos perenes. Então, o xiste também, ele usa um material, né? Artefatos recentes, mas ele se livra do sofrimento, e o sofrimento pode ser recorrente, né? Não é necessário que o xiste dissolva a causa do sofrimento. O que o xiste faz é simplesmente aliviar, gastando parte dessa tensão, ou mesmo economizando parte, não produzindo tensão nova, né? Ele faz uma pequena rememoração das técnicas do xiste, na minha página 178, três parágrafos depois do que eu acabei de ler. Então, por exemplo, tornar explícitos alguns erros de raciocínio. Eu li um xiste ótimo, eu estou lendo por causa da disciplina de Brasil, o Retratos do Brasil, do Paulo Prado, né? Aí o Paulo Prado está falando sobre a criação das faculdades de Direito no Brasil, faculdades de Olinda e São Paulo, acho. De Recife, de São Paulo, era em Olinda que foi para Recife, não sei. Mas foram criadas essas duas. E aí, no texto em que se pronuncia a criação dos cursos de Direito, tem um erro de português, né? E, assim, deverão se... Como é que era? Ao invés de haverá, eles usam haverão. Ao invés de se haverá de criar duas faculdades de Direito, eles escrevem se haverão de criar duas faculdades de Direito. Aí ele põe um xiste no final da nota, diz assim, para se ver o estado calamitoso da educação brasileira no período. A necessidade que havia de se criar uma faculdade, porque até mesmo nos decretos as pessoas escreviam errado. Então, xiste fabuloso, né? Então, torna explícito um erro de raciocínio, produz um deslocamento, torna claro um absurdo, ou faz um absurdo, e também representa pelo oposto, né? Então, um ambiente silencioso, a gente faz um xiste sobre como as pessoas deviam estar fazendo barulho, né? Por exemplo, a gente entra no teatro e agora, assim, gente, por favor, todos liguem o celular e aumentem o volume, porque isso vai acontecer de qualquer jeito, então é melhor que não seja um só. Percebe? Isso é um xiste, tem um grau forte de inocência,
apesar dele ser relativamente maldosinho, né? Porque tem uma agressão nisso, mas é uma agressão que traz consigo a graça, né? Um certo estado de graça, em que todo sofrimento causado pela falta do cumprimento de regras é antecipado numa quantidade menor, né? Ao invés de sofrimento causar um desprazer grande, é um pequeno desprazerzinho. Uma vez que as pessoas não cumpririam as regras se você pedisse que elas cumprissem, né? Ninguém desliga o celular porque você diz, por favor, desliga o celular, né? Sempre tem 1 ou 2 ou 3 que mantém o celular ligado. Então, sobre o absurdo, o Freud diz que existe um prazer no absurdo e que é uma espécie de reminiscência de um prazer infantil, né? A surpresa, o absurdo, causa um prazer infantil e esse prazer permanece como uma reminiscência, né? Até nós chegarmos a um certo estado de coisas em que parece que não há o absurdo, mas nós desencavamos o absurdo nele de maneira que ele nos causa o prazer, né? Ele diz, no parágrafo seguinte, ninguém se arrisca a expressar um absurdo, mas a inclinação a atos absurdos e finalidade, tão característica dos garotos, parece ser uma consequência direta do prazer com o absurdo. No final dessa sessão, ele diz assim, de resto, os 2 tipos de técnica do xiste e de obtenção de prazer coincidem, ao menos em seu todo, com a divisão do xiste em verbal e intelectual. Na verdade, o xiste intelectual é um tipo de xiste verbal, né? Mas é um xiste verbal em que há uma elaboração complementar. Pensando nos xistes absurdos, qualquer exageramento, né? Podem pensar em qualquer um. Sei lá, uma pessoa que compra muito. Aí você já fala para ela, antes dela começar a comprar, assim, deixa que eu vou reservar o carrinho. Alguma coisa assim, percebe? É uma espécie de antecipar o sofrimento que aquela compra exagerada poderia causar. Item 2. Então, o absurdo isso é interessante para o Freud, né? Boa parte dos elementos do xiste são remanescentes de prazeres infantis. Então, o gosto com o absurdo é um deles. O outro é o jogo, né? A natureza, o prazer com o jogo, né? O jogo é a brincadeira, é a dinâmica infantil, né? Segundo Winnicott, inclusive, é uma das maneiras pelas quais nós entramos em contato com a realidade, né? Jogando, testando a realidade. O jogo também, segundo Freud, ele excita as nossas capacidades, né? A gente vai desenvolvendo as nossas capacidades brincando, né? Então, a criança fazendo diálogos entre os bonequinhos, animando objetos inanimados, né? Pedras que não têm forma de nada, transformando pedras em brinquedo, imaginando. Isso é uma maneira de desenvolver habilidades, né? E o xiste, ele é profundamente dependente dessas habilidades. E, ao mesmo tempo, ele é um âmbito em que o uso dessas habilidades repõe um prazer infantil.
Não é à toa que o xiste pode ser profundamente cruel, né? Por exemplo, sei lá, a criança chama uma pessoa de cara de cocô e tá tudo bem. Mas chamar uma pessoa de cara de cocô quando você já tá velho, né? Ou vão achar que você tá senil e aí tudo bem, tranquilo, ele tá senil, não tem problema. Que é como se tivesse voltado à infância a partir da senilidade, ou senão uma agressão duríssima, né? Essas observações que as crianças fazem com relação a tamanho de orelha, nariz, peso, sabe? São agressões duríssimas, né? Isso faz com que esse prazer, digamos assim, cruel que o xiste traga, possa ser remetido a uma certa crueldade infantil, que não é crueldade porque é uma criança, né? Porque tem uma inocência de base, ele tá testando, ele está brincando, ele está explorando o mundo, né? Não tem nada mais difícil de lidar do ponto de vista da exposição dos sofrimentos do que uma criança, né? Você está inseguro, vai lidar com crianças, né? Melhor você não lidar. E ele diz assim, ele topa o jogo, então, com efeitos prazerosos, que resultam da repetição do semelhante, do reencontro do conhecido, da semelhança sonora, se explicam como economias inesperadas de gasto psíquico. Então, essa coisa de que o som de uma palavra remete a outra. Por exemplo, o Bolsonaro, a gente brinca e chama ele de Bolsonaro, Bolsonaro, Bozo, Biruliro. O que tem a ver Biruliro? Mas é engraçadíssimo, né? Quem faz isso, né? A Maria Eduarda gostou do Biruliro. Quem faz isso? Uma criança faz isso, né? Chama fulano de não sei o quê, aí o nome rima com meleca, que rima com não sei o quê, e aí vai embora, né? Chega a ser insuportável. Vocês estão vendo a minha tolerância com crianças, né? Mas percebe, o nosso prazer, a gente tem uma autoridade política, a autoridade política incomoda, a gente faz ironia com ela, uma maneira de fazer é jogar com o nome dela, com o som do nome dela e o tipo de sensação que a presença dela nos causa, né? De maneira de desautorizá-la. E às vezes o significado ele fica relativamente esmaecido, né? O engraçado é o som, é a própria combinação sonora da coisa, né? Então ele diz aqui, sem levar em conta o significado das palavras, o contexto das frases, o jogo com as palavras e os pensamentos, motivados por certos efeitos prazerosos de economia, seria, portanto, o primeiro estágio do xiste, né? Um xiste cético, crítico, né, que torna explícita a autoridade num estado de coisas, de maneira a relativizá-la, ou um xiste cético na direção de reposicionar horizontalmente as pessoas num determinado contexto, ele acaba tendo que jogar com o jogo, né, jogar com o significado. Porque nem sempre é possível desafiar a autoridade que não, às vezes, só fazendo um ruído, né? Fazendo um né? É fazer algo que não, fazer algo que naquele contexto se compreende como um desafio à autoridade, né? Por exemplo, não se comportar seriamente num ambiente sério, é uma espécie de desafio da autoridade. Então, o comportamento habitual do xiste, ele concerne a evitar crítica, né? Ele tem que ser de tal maneira elaborado
a ponto de que não se possa criticá-lo de maneira imediata, e, ao mesmo tempo, alterar o ânimo, ter um efeito de alteração do ânimo das pessoas envolvidas, né? De certa maneira, o uso do xiste, a concepção da graça, é uma forma de obtenção, de exercício, digamos assim, incidental de poder, né? Ou de contrapoder, se vocês quiserem. Mas se um xiste é percebido muito imediatamente, e se a técnica do xiste, os modos pelos quais o xiste foi obtido, forem percebidos muito rapidamente, o xiste não funciona, tá? Não tem nada mais triste do que um xiste que não funciona, né? Então, por exemplo, se percebe que o objetivo do xiste, num certo sentido, é horizontalizar os diferentes, não se horizontaliza ninguém, né? Se o objetivo do xiste é pura e simplesmente desafiar a autoridade, o xiste não funciona, né? O xiste ele precisa se escamotear, ele precisa estar camuflado, né? Porque ele exerce um poder incidental, não um poder direto, não um uso direto. Nesse sentido, por mais obsceno que seja um xiste, tá? Um xiste obsceno, né? Aqueles xistes que ele comentou, em que você fala uma obscenidade na frente de uma mulher, pensando no caso do século XIX, né? Você fala uma obscenidade na frente de uma mulher, que é uma maneira de não falar obscenidade para ela, mas fazê-la experimentar a obscenidade. Que é uma maneira de ou seduzi-la ou agredi-la, né? Dentro do mundo dos trogloditas. Percebe? Isso já é uma maneira de fugir às repressões externas, né? Fugir à crítica. E se você fala uma obscenidade diretamente de uma mulher, nesse contexto do século XIX, você vai ser reprovado. Como assim você ousa falar assim com ela? Né? Mas eu posso falar para você, para ela ouvir. Uma maneira de burlar. Isso pode ser visto, colocado em outros contextos, né? Por exemplo, você quer fazer uma crítica, você quer falar uma coisa, vou falar em primeira pessoa, né? Você quer falar uma coisa dura para mim, uma crítica para mim. Mas você não pode me criticar diretamente. Então você faz um comentário de alguma coisa parecida para alguém do meu lado, de tal maneira que eu me reconheça nessa crítica e seja criticado sem que você me critique. Perceberam? É essa maneira pela qual há um uso incidental do poder. Seguindo para frente, na página 188 da minha edição, que é 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos depois do que a gente estava lendo. Ele diz assim: observamos acima que um bom xiste, não há muito uma diferença para o Freud, quer dizer, ele vê como diferente o gracejo, a graça, o gracejo e o xiste. Tá? Mas ele não marca muito bem essa diferença. Ele acha que o gracejo é um pouco mais inocente que o xiste, né? Mas mesmo assim, o xiste, ele é tão... tirando o xiste de dominação, que são claramente xistosos no sentido agressivo, né? Sei lá, uma pessoa branca fazendo piada com negros, né? Não tem muito... pode até ter alguma sutileza, mas é uma sutileza paquidérmica, né? Sei lá, você ser sutil entre, sei lá, psicopatas, né? É uma coisa muito contextual. Mas tirando esses xistes que estão numa posição subalterna de poder,
eles são quase sempre gracejos, porque por mais que eles possam desafiar o poder, é sempre muito pouco, né? O uso incidental do poder é sempre um uso muito relativo, né? A partir do momento em que ele se torna capaz de desestabilizar verdadeiramente o poder, ele quase assume uma força de dominação, uma dominação alternativa, né? Então, o lugar de subalternidade, quando faz o xiste, ele é quase sempre ou inocente ou cético, né? Então, seguindo aqui, vou lendo o que ele diz. Observamos acima que um bom xiste produz uma prazerosa impressão de conjunto, por assim dizer, sem que estejamos em condição de saber imediatamente que parte do prazer se deve à forma xistosa, que parte ao excelente conteúdo intelectual. Ele está querendo dizer que o xiste ele é misturado a um conteúdo intelectual e nós não sabemos muito bem o que é o que. Então, se nós estamos sentindo prazer ao assistir uma pessoa inteligente jogando com palavras, ou se nós estamos tendo prazer com um xiste, uma pessoa inteligente faz. Então, se você sai do ambiente bruto, de dominação estrita, em que, digamos assim, alguma inteligência já é inteligência, quando se sai desse âmbito, o xiste demanda um grau intenso de inteligência. Por quê? Porque ele demanda esse escamoteamento, ele demanda esse uso indireto, num ambiente que é repressor, né? Então, saber burlar as limitações demanda para o xistoso, para ser xistoso, um grau significativo de inteligência. De habilidade de lidar com, digamos assim, os furos do contexto, né? Não é tipo uma piada de pum, né? Uma piada de pum, por que as pessoas riem de uma piada de pum? Porque piada de pum é piada de pum, né? Não é para se falar disso, se alguém fala, isso é que nem um pum. As pessoas riem. É tipo uma torta na cara, né? Demanda muita inteligência. Nós nos enganamos constantemente sobre essa divisão. Uma hora superestimamos a qualidade do xiste, em função de nossa admiração pelo pensamento nele contido. Logo depois fazemos o contrário, superestimando o valor do pensamento devido ao prazer que a roupagem xistosa nos proporciona. É aquela coisa de que todo mundo quer ser inteligente. Então, se você está achando graça, costuma ser, você vai justificar, eu achei essa graça porque, na verdade, esse xiste é inteligentíssimo. Os xistes com grau de subalternidade, de dominação, posição de dominação, eles acabam sendo inteligentes, mas evidentemente que todos querem ser aqueles que só riem dos xistes mais inteligentes, né? Não sabemos o que nos dá prazer ou do que rimos. Essa incerteza de nosso juízo, que pode ser admitida como um fato, pode ser dado o motivo para a formação do xiste propriamente dito. O pensamento busca a roupagem xistosa, porque, através dela, chama a nossa atenção e pode parecer-nos mais significativo, mais importante, mas, sobretudo, porque essa roupagem seduz e confunde a nossa crítica. Né? Alguma coisa que não é tão inteligente pode parecer mais inteligente se ela vier como um xiste, né? Uma maneira também de promover-se. Uma vez que, diante do xiste, a repressão se aplica, mas se aplica numa intensidade menor. Por isso, há analogia entre o xiste e o sonho, né? Há repressão, mas uma repressão numa intensidade menor. Somos inclinados a acreditar ao pensamento aquilo que nos agradou na forma xistosa, e não somos mais inclinados a considerar incorreto aquilo que nos proporcionou o prazer, pois assim desprezaríamos a fonte de um prazer.
Isso acontece muito também com relação às piadas explicitamente maldosas, né? Então, por exemplo, você faz uma piada, alguém faz, né, uma piada racista, e as pessoas defendem a piada porque, na verdade, foi uma piada racista muito inteligente. Então, o que se riu não foi do racismo da piada, mas foi da inteligência que havia nela, né? É uma maneira de escamotear digamos assim, a falta de crítica na admissibilidade da graça do xiste, né? Então, mesmo a graça, ela é relativa, né? Não se pode fazer uma universalidade da graça. Você pode dizer o que a graça sempre causa. A graça sempre traz uma espécie de leveza inexplicável para o peso, né? Mas, né? Se as coisas forem muito pesadas, um pouquinho de leveza já é uma graça imensa, né? Embora tenhamos estabelecido anteriormente que esse xiste deva ser caracterizado como inofensivo, e não ainda tendencioso, não podemos deixar de reconhecer que, estritamente falando, apenas o gracejo é desprovido de tendência, isto é, serve unicamente ao propósito de despertar prazer. Está querendo dizer que apenas o gracejo produz prazer sem ofender ninguém, né? Eu tendo a defender que, como a dinâmica é contextual, se o ofendido é muito poderoso, digamos que o espectro do gracejo aumenta, né? Porque todos nós admitimos bem o aspecto inocente de se desafiar o poder até um certo nível, né? Sei lá, eu acho que até a gente admitiria, se alguém for falar com o Bolsonaro e num discurso oficial dizer: não, caríssimo presidente Bolsonaro, quero dizer, desculpa, Bolsonaro, quero dizer, Bozo, né? Uma vez que o presidente ele é tão maior do que os particulares, que eu acho que até aí nós admitiríamos uma espécie de inocência, né? Porque o que pode uma pessoa sozinha diante do presidente? E o que pode o presidente diante de uma pessoa sozinha? Né? No máximo, se isso gerasse uma comoção coletiva de desafio da autoridade, né? Mas como as pessoas são medrosas, né? Covardes, a não ser que isso se tornasse uma multidão, né? Todo mundo acharia graça meio que em segredo, né? A rigor, o xiste, mesmo que o conteúdo nele, contido, não tenha... eu imaginei agora, me lembrei agora de um exemplo, O Grande Ditador, do Chaplin. É um texto em que ele ironiza, digamos assim, pesadamente, os alemães e Hitler durante a guerra. É um filme feito durante a guerra, tá? Ironiza duramente o Hitler e a Alemanha, mas, ao mesmo tempo, diante do malefício, do tipo de dominação que os alemães e Hitler exerceram sobre a Europa, sobre a humanidade, o filme é sempre inocente. O filme é sempre inocente. É um barbeiro que se parece muito com Hitler e que acaba entrando no lugar do Hitler. E, percebe? É sempre muito inocente, porque, digamos, a graça que ele é capaz de levar é sempre muito mais... digamos assim, ela é proporcionalmente muito pouco leve diante do peso. E conforme os anos foram passando e os crimes de guerra foram se tornando cada vez mais conhecidos, o Holocausto e coisas dessa natureza começaram a se tornar cada vez mais conhecidos, palpáveis, mais leve o filme ficou. Mais inocente o filme ficou. Quase um filme infantil hoje. Se vocês querem um outro exemplo, tem um filme no qual foi baseado, inclusive, um desenho contemporâneo. A Dai, que tem criança pequena, que tem uma irmã pequena, provavelmente conhece, que é o Ferdinando.
Viram falar do Ferdinando? É a história de um touro que é bonzinho. Ó, a Dari conhece. Durante a Guerra Civil Espanhola, a Disney fez o primeiro Ferdinando. Tem no YouTube, se vocês quiserem assistir, vocês se deem o trabalho e procurem. A Disney fez o primeiro Ferdinando. E o primeiro Ferdinando era isso, era uma crítica à brutalidade do franquismo na Espanha. E aí retratava um touro que era um touro bonzinho, um touro amor. Era um touro que não queria brigar. Retratando a doçura, a fraternidade, que também existe no espírito espanhol, não é só a truculência, né? Não é só a morte, não é só a torada, não é só o sangue, né? Só a crueldade. O Ferdinando é um xiste. O filme é um xiste. E é um xiste que, de certa maneira, rivaliza politicamente com a guerra. E é um filme da Disney. A Disney, mesmo há 50 anos atrás, a Disney já era uma empresa forte, né? Mas mesmo assim, diante da malignidade dos efeitos da Guerra Civil Espanhola, da perseguição do Franco aos republicanos e a tudo mais, né, a grupos étnicos minoritários e tudo mais, diante do peso dos acontecimentos, o filme é um filme muito leve, é um filme de criança, é um filme... Se você nem sabe que é uma crítica ao Franco, você sai de lá sem reconhecer, né? É um filme, acho que é um curta, na verdade, o primeiro. O segundo, que foi feito atualmente, é um longo, mas o primeiro é um curta. Então vamos lá. A rigor, o xiste, mesmo que o conteúdo nele contido não tenha tendência, servindo, portanto, a um interesse intelectual meramente teórico, não é nunca desprovido de tendência. Ele segue o segundo propósito de promover o pensamento aumentando e de assegurá-lo contra a crítica. Ele exprime que, novamente, a sua natureza original, contrapondo-se a um poder inibidor e limitador, nesse caso, o juízo crítico. Então, ele está querendo dizer que o xiste, para quem o faz, sempre tem uma tendência. E para quem o faz, essa tendência, mesmo inocente, ela atinge alguma coisa, né? Mesmo cético, ele atinge alguma coisa. O que eu estou querendo dizer é que, contextualmente, como quem analisa um xiste, a partir de elementos políticos maiores, né, via de regra, um xiste que não está na reafirmação do lugar de poder, ele é quase sempre um xiste inocente, quase sempre potencialmente cético. Tudo bem até aqui? Continuando. Ele diz assim: o xiste que é originalmente desprovido de tendência, que começou como um jogo, e aí no jogo, claramente um jogo absurdo, tá? Um jogo de absurdo. Né? Criança fazendo balbucios. Entra secundariamente em relação com as tendências às quais, a longo prazo, nada que se forma na vida espiritual pode escapar. Já sabemos o que ele é capaz de fazer a serviço da tendência que desnuda, da tendência hostil, da cínica e da cética. No xiste obsceno, que teve origem na piada de baixo calão, o terceiro indivíduo, que a princípio atrapalha a situação sexual, é transformado em um camarada que, seduzido pela partilha do ganho de prazer, faz com que a mulher tenha de se sentir envergonhada. Né? Ele está falando de um xiste tendencioso, claro, né? Dificilmente o xiste tendencioso desse tipo seria um xiste tendencioso se fosse uma mulher falando para um homem, né? Percebe? Porque o grau da obscenidade está diretamente ligado ao lugar de subalternidade de quem fica exposto, uma vez que a obscenidade ela é pronunciada, né? Se alguém que está numa situação de exposição, alguém que está numa posição de vulnerabilidade, a obscenidade não é obscenidade, no sentido estreito, né?
ou a obscenidade, ela é de tal maneira, digamos assim, desafiadora da condição de subalternidade, que ela não consegue o efeito xistoso, porque ela é escandalosa demais. Então, fica imaginando, sei lá, o tiozão do churrasco. E aí o tiozão do churrasco fala uma obscenidade para um outro tiozão do churrasco 2, do lado de uma menina, né? Digamos assim, de alguém pré-adolescente, né? Que está começando a entrar na sexualidade, mas que ainda não está nela, né? Esses dois pronunciam claramente xistos obscenos. Mas se adolescente, de certa maneira, fala obscenidade, essa obscenidade é de tal maneira gritante para o evento que dificilmente ela vai ser entendida como xistosa. Percebe? Porque o xiste demanda encobrimento. O xiste demanda alguma opacidade. O xiste demanda algum tipo de efeito de encobrimento. Tá? Então, como, por exemplo, você tirar a camisa em ambientes em que não se tira a camisa, mas se tira a camisa porque você é homem, né? Isso tem um efeito xistoso. Agora, no Brasil, né, que é um lugar onde as mulheres não tiram a camisa e a mulher tira a camisa, isso não é xistoso. Percebe? Isso vai ser tido com um tal grau de escândalo que vai se entender de que alguém está desafiando as regras. Percebe? É entendido como uma ofensa à moralidade contextual, à moralidade habitual. É sentido como um desafio direto às regras. Muito embora seja um desafio muito pequeno. Né? Se ele fosse admitido como um xiste, dificilmente ele seria entendido como desafiador, fortemente seria entendido como cético. Né? Na tendência agressiva, o xiste usa o mesmo recurso para transformar os ouvintes, a princípio indiferentes, em cúmplices do ódio e do desprezo, dando-se com isso ao inimigo um rebanho de opositores onde havia apenas um. Né? Se eu faço xiste e as pessoas riem comigo, elas são minhas cúmplices, né? De quem nós rimos. Digamos que o xiste tem ele segue ele constitui um mecanismo que depois o Freud vai descrever melhor no Psicologia das Massas e Análise do Eu, que é um livro dele sobre sociedade, né, sobre psicologia coletiva. E nesse livro ele diz que o comportamento de grupo ele acontece quando os pertencentes ao grupo substituem parcialmente ou completamente a sua autonomia pelo ego de quem conduz, né? Então ele diz que todo grupo tem um chefe, tem um líder, né? Todo grupo tem um líder, toda massa tem um líder. E o que acontece na massa é que os pertencentes da massa substituem parte da sua vontade, ou sua vontade inteira, pela vontade do líder. Mesmo que o líder seja ausente, né? Ou mesmo que o líder seja transitório, por exemplo, em brigas de torcida, né? Não dá para saber muito bem quem é o líder, porque o líder vai mudando. Porque funciona um pouco de uma maneira meio matilesca, né? O líder é quem está na frente, mas se um saiu da frente, o outro virou líder, né? Mas todos agem, por isso mais disponíveis, porque não agem em nome próprio, agem pela vontade do líder, e nesse sentido podem fazer mais mal do que seriam capazes de fazer se estivessem agindo pela vontade própria, né? Nesse sentido, o xiste, ele como forma de agremiação coletiva, ele constitui uma espécie de grupo,
aonde não havia, né? Tanto no sentido esclarecido, tanto no sentido cético, no sentido crítico, quanto no sentido afrontoso, persecutório. Tá? Então ele pode constituir um grupo de pessoas esclarecidas que desafiam o poder porque acham graça do poder, mas também pode constituir um grupo matilhesco, uma matilha, que elegeu uma determinada presa, né? Para usar essa metáfora da matilha. Tá claro? Então, um grupo de pessoas que riem, riem como uma massa, né? Como uma massa se comporta. Nesse sentido, elas têm menos crítica, elas fazem coisas que não fariam se não estivessem em grupo, são mais violentas, né? Tudo isso porque o xiste, tal como comportamento de grupo, ele é capaz de substituir, pelo menos momentaneamente, a vontade de um pela vontade de outrem, né? Por aquele que foi hábil o suficiente a ponto de fazer com que todos achassem graça, né? Também, só fazendo um comentário de alerta, né? Não se tornem xiitas, né? Um comentário de alerta. Alerta número 1. Não se tornem xiitas. Alerta número 2. Não é bom ser xiita. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é de que pode ser que o mecanismo dessa natureza aconteça, mas o efeito danoso do xiste, digamos, seja pequeno, né? E nesse sentido, o que aquela chacota realiza para o grupo um efeito de congraçamento tal que isso justifica, né? Percebe? Aquele que foi ironizado possui um certo grau de autoironia, e aí não se ofende tanto, e os efeitos da graça são efeitos maiores do que os efeitos do xiste, né? Os efeitos de congraçamento, digamos que é um mal, uma queima, cujos efeitos danosos são pequenos e cujos efeitos positivos são gigantescos, né? Então, não é porque alguma maldade está sendo praticada a partir de jogos linguísticos, jogos verbais, que vocês precisam se escandalizar, né? Porque o efeito pode ser um efeito de ligadura entre os participantes do grupo, né? E o efeito danoso pode ser um efeito danoso pequeno, né? Em que, digamos assim, a intensidade da crueldade é baixa, né? Principalmente se você está lidando com alguém que tem alguma habilidade de autoironia. Porque a autoironia faz com que aquele que foi vítima de um xiste recapture o grupo pelo seu próprio xiste, né? Ele dá meio que o troco. E isso tem um efeito de congraçamento muito forte, né? A autoironia, na verdade, meio que repõe a liderança, né? Aquele que foi ironizado se torna um novo líder. Porque ele é tão hábil que não só ele ri dele mesmo, como faz com que todos riam dele mesmo, percebe? Tendo, digamos assim, a precedência sobre o jogo xistoso, né? Eu lembro muito quando há uns anos atrás, quando o Jô Soares tinha um programa na televisão, e sempre quando a piada não funcionava, e as pessoas não riam, ele fazia uma piada sobre piadas que não tinham graça. E aí tinha graça. Essa era infalível. Quando ele tematizava, ele tentava a piada, não desse certo, ele fazia uma piada sobre a piada que não teve graça, que ele acabou de contar. E essa piada fatalmente tinha graça,
né? Isso é o caso, é uma maneira também de vocês entenderem esse caso, né? De alguém que é ironizado por auto-ironia, captura o grupo, né? O auditório, em função da sua auto-ironia, né? Ele transforma o xiste ao seu próprio favor, né? Então, vamos lá. Na tendência agressiva, o xiste usa o mesmo recurso. No primeiro caso, ele supera as inibições da vergonha e dá cordialidade com um prêmio em prazer que oferece. No segundo, em contrapartida, confunde novamente o juízo crítico que poderia ter decidido a disputa. Isso é interessante também, outro comentário, desculpa. Mesmo no xiste cético mais elaborado, o xiste cético mais elaborado possível, ele é sempre menos crítico do que se ele for encarado sem xiste. Tá? A graça, ela é sempre menos crítica do que o ambiente sem graça. Pelo menos segundo Freud. Porque a falta de graça, o sem graça, faz com que as faculdades críticas, as faculdades de atenção, elas estejam mais atentas, né? Ou seja, aquele conteúdo está sendo analisado numa circunstância em que as pessoas estão disponíveis a aguentar o desprazer. E quando nós estamos disponíveis a aguentar o desprazer, nós somos mais criteriosos, né? Então, a graça, ela, como efeito do xiste, ela sempre se dá num ambiente em que há um acordo pelo prazer. Então, nesse sentido, um ambiente menos crítico. Tá? Então, não há ceticismo xistoso que seja tão rigoroso quanto um ceticismo sem xiste. Então, não há ambiente de graça que seja tão rigoroso quanto um ambiente sem graça. Tá? O que pode acontecer, eu imagino, é uma certa disponibilidade ao rigor a partir de uma preparação graciosa, xistosa, né? Percebe? Conduzindo o raciocínio a partir de gracejos para um ponto que tem que ser observado sem graça, né? Isso é uma maneira, uma estratégia de conduzir o auditório, de conduzir os ouvintes a pensar alguma coisa mais difícil, mais árida, porque foi feito inicialmente um caminho mais prazeroso, né? Então, oscila-se entre maior crítica e menos crítica. Então, vamos lá, continuando no texto. No terceiro e quarto casos, a serviço das tendências cínica e cética, abala fortemente o respeito pelas instituições e verdades em que o ouvinte acreditava. Por um lado, fortalecendo o argumento, mas por outro, cultivando um novo tipo de ataque. Onde o argumento procura trazer a crítica do ouvinte para seu lado, o xiste se esforça para deixar essa crítica de lado. Não há dúvida de que o xiste escolheu o caminho psicologicamente mais eficaz. Quando nós deixamos a crítica de lado, nós obtemos mais prazer com menos. Esse é o ponto. Tá? Faz sentido isso para vocês? Sei lá, vocês estão assistindo uma série de televisão. Ela é super porcaria, mas vocês adoram. Vocês morrem de rir. Porque ela é porcaria e vocês adoram. Mas aí está num ambiente, você vai assistir do lado do seu orientador de faculdade. E você não é o mesmo do lado do seu orientador de faculdade, porque está em questão na sua orientação mostrar que você é mais criterioso. Aí você vai assistir a sua série favorita. Você não vai poder achar graça. Mas você não vai achar graça. Por que você não vai achar graça? Porque você está num ambiente em que a sua crítica está acentuada. Percebe? Ou seja, o mesmo conteúdo teve graça, não teve graça para a mesma pessoa em dois momentos diferentes. Por quê? Num ambiente, ela foi estimulada a crítica, no outro ambiente, ela foi estimulada a se desfazer da crítica. Percebe? Faz sentido para vocês isso? Então, o conteúdo xistoso de determinado conteúdo
ser capaz de te atingir demanda a sua disponibilidade, ou seja, você abaixar suas defesas críticas. Uma maneira pela qual vocês podem abaixar suas defesas críticas, por exemplo, é pelo uso de substâncias narcóticas. Eu não estou recomendando isso, né? Salvo um chopinho, acho que não faz mal a ninguém, vocês são maiores de idade. Mas o álcool, por exemplo, diminui a crítica e as pessoas passam a achar graça de coisas que elas não achariam se elas não tivessem sob efeito narcótico. Né? Isso é relativamente conhecido de todo mundo. Ou se as pessoas não sabem disso, elas sabem intuitivamente, né? Porque procuram essas situações, porque sabem que essas situações produzirão mais prazer com menos investimento. Né? Dizem por aí que existe, inclusive, até uma substância narcótica que, quando fumada, as pessoas ficam rindo de tudo. Sem crítica nenhuma. Elas falam A, ouvem A e começam a rir. E é prazeroso. Mesmo que, de nenhuma maneira, elas poderiam rir daquilo em outras circunstâncias. Não sei se vocês sabem do que se trata, mas eu ouvi por aí. Vamos para o parágrafo seguinte. Ficou claro até aqui? Então vamos lá. Entre os tipos de inibição interna ou supressão, uma será particularmente interessante para nós, pois é o de maior alcance. Ela é designada pelo nome repressão. Nós vimos bastante o significado da repressão nas nossas aulas introdutórias, né? Digamos assim, a repressão, ela se dá do ponto de vista interno, parecido com o que acontece do ponto de vista externo. Só que ela acontece sem nós nos darmos conta. Então, por que você não sai nu na rua? Você vai ter vergonha, você se reprime, né? Você sabe por que você está se reprimindo? Porque as pessoas vão olhar para você, porque vão rir de você, porque isso é ridículo mesmo, porque você não tem mais idade para isso. Crianças fazem isso, mas pessoas adultas não. Esse mecanismo acontece, segundo Freud, internamente também, sem que nós nos demos conta disso. Esse é o ponto. Tá? Então, um dos mecanismos de inibição interna, chamado repressão, é reconhecido por sua função de impedir que cheguem à consciência as emoções a eles submetidas e também os derivados delas. Por exemplo, você está assistindo aquela série muito ridícula e você ri de umas piadas que você não sabe por que você ri. Claro que séries americanas têm um elemento comportamental que vai estimulando a risada por aquelas risadas automáticas, né? Tem uma temporalidade de risadas automáticas que vai fazendo você liberar endorfinas, né? E aí, daqui a pouco você está rindo de qualquer coisa, como se você tivesse fumado uma substância narcótica. Tem certos tipos de ritmo que induzem a uma espécie de estado narcótico sem substâncias, né? Tipo programas de auditório, né? Eles têm um ritmo que te induz a um estado de crítica baixa, ainda que você não tenha usado nada. Eu perdi o fio da meada. Mas, então, vou voltar para o texto, porque eu perdi exatamente o que eu estava fazendo essa introdução. Vamos lá. Lembrei agora. E aí você não sabe por que você ri, né? E aí eu posso dizer por que você ri. Você ri porque aquelas piadas te fizeram entrar em contato
com conteúdos reprimidos que vocês não sabiam que tinham reprimido. E não vão saber, vão simplesmente rir. Percebe? Faz com que vocês se livrem de um desprazer que vocês não poderiam se livrar de outra forma. Veremos que o próprio X tendencioso consegue liberar prazer dessas fontes submetidas à repressão. Se a superação de obstáculos externos pode ser referida às inibições, Maria Yasmin é você, Yasmin? Ou quando os animadores de palco de programas de auditório que pedem para os espectadores baterem palmas. Exatamente. A Maria Yasmin não é Yasmin, não, né? Ou é? Você sabe? Você é eu sei que você é um Yasmin, Maria Yasmin, mas você é a Yasmin? Ah, tá. É porque eu tenho uma orientanda que se chama Yasmin. Não é nosso. Você é nossa, mas não nossa há tanto tempo. Seja bem-vindo, Yasmin. Nós não fazemos distinção entre Yasmins. Mas o exemplo que você deu é perfeito, exatamente esse. Você está criando um ambiente em que as repressões ficam mais baixas. Então, se a superação dos obstáculos externos pode ser referida às inibições, repressões internas, do modo como indicamos, pode-se dizer que o X tendencioso exibe da maneira mais clara, entre todos os estados de desenvolvimento do xiste, a principal característica do trabalho do xiste: liberar prazer para a eliminação de inibições. Ele fortalece as tendências a serviço das quais se coloca, proporcionando-lhes o auxílio de impulsos que eram mantidos, suprimidos ou simplesmente colocando a serviço de tendências suprimidas, né? Então, o xiste tem uma natureza catártica, o que o Freud está dizendo. É um pouco que nem ir numa festa e dançar a noite inteira. Ir num programa de auditório e rir que nem um chimpanzé. Não sei se eu posso dizer isso, mas chimpanzés riem, nem sei agora, mas rir, né, como se fosse alguém sem crítica. Mas com um aspecto específico. Porque uma vez que o xiste ele vai na direção das repressões, ele é um modo, mesmo quando mais bruto, sofisticado de obter essa maneira pela qual esse conteúdo reprimido é liberado. Então, o xiste, digamos, ele consegue fazer com que certas energias represadas, certos conteúdos represados, sejam não eliminados, mas tenham a sua carga energética libertada, por assim dizer. Então, como se se esvaziasse a tensão. Esse é o ponto. Por isso a autoironia ela é tão preciosa, né? Porque na autoironia existe uma espécie de autoliberação intuitiva da carga de tensão com relação aos pontos nos quais aquele que faz autoironia se reprime, né? Quem é capaz de fazer autoironia consegue libertar a energia reprimida justamente nos pontos que são, digamos, mais difíceis, né? Quanto mais difícil o ponto, mais prazeroso é. É uma espécie de auto-shiatsu. Pensando aqui num exemplo, uma metáfora. Né? Porque quando a pessoa faz shiatsu, é muito bom, né? Já viram aquelas massagens de shopping? A pessoa faz a massagem em você, é ótimo.
Mas digamos que você conseguisse se automassagear sem esforço. Né? Seria sensacional. Né? Estou pensando em coisas piores. Imagina só, por exemplo, a dinâmica... o autoconhecimento, que envolve, por exemplo, o processo de masturbação, mas sem que haja a masturbação. Como se fosse um outro. Eu acho que esse é o tipo de liberação energética que envolve a autoironia. Né? É como se fosse uma espécie de relação sexual consigo próprio, sem a presença de si. Esse é o ponto. Né? Porque não adianta fazer autoironia sozinho, né? Você só pode fazer autoironia se tiver outras pessoas. Não sei, eu acho que eu meio que deslizei um pouco no quiabo. Mas vocês entenderam, né? Onde mais ou menos, da minha boa vontade, onde eu queria chegar, né? Espero não tê-los escandalizado demais. E também tem isso, né? A idade também baixa as repressões, né? Aí você começa a falar umas besteiras que você não falaria quando você era mais novo. Você só falaria quando você era neném, né? Então, é muito comum, né? O filho adolescente falando para o pai: pai, cala a boca. Pai, não fala isso. A gente é uma vergonha imensa, né? Então tá, seguindo o texto, ele diz assim: seu poder consiste no ganho de prazer que ele retira das fontes do jogo com palavras e do absurdo liberado. E se formos julgar conforme as impressões que tivemos dos gracejos não tendenciosos, será impossível considerar que o montante desse prazer seja tão grande que lhe possamos atribuir a força de suspender inibições e repressões enraizadas. Isso não é capaz de suspender, né? Ou pelo menos suspender temporariamente. Né? Não é capaz de desfazer, é capaz de suspender. Talvez seja a melhor maneira de dizer. Não se trata aqui, de fato, de um simples efeito de força, mas de uma situação mais complexa de liberação. Esse é o ponto do xiste. Né? O xiste não é pura e simplesmente catarse, não é pura e simplesmente vontade, ele envolve uma técnica de liberação de energia. Esse é o ponto. É preciso atingir uma forma adequada de veicular os enunciados, uma forma adequada de veicular as situações, de tal maneira que ela consiga enganar as defesas e produzir a liberação de energia desejada. Por isso as metáforas do shiatsu, da massagem, da masturbação, porque envolve uma técnica específica, né? E que, de certa forma, o xistoso sabe conduzir, e as pessoas que assistem o xiste têm nessa manipulação xistosa digamos assim, uma esquiva adequada às suas próprias repressões. Porque o xiste ele não perfura as repressões só de quem o faz, mas também de quem o escuta. Né? E o xiste não funcionaria se essa capacidade de burlar as repressões não fosse efetiva. Né? Não existe xiste de um homem só. Né? De uma pessoa só. Faz sentido para vocês isso? Percebe? Falando de outra maneira, a piada não vai ter graça se as pessoas não acharem graça. Né? A pessoa tem que ser demencial para contar uma graça. Se a pessoa conta uma graça e ri da própria graça, ela precisa ser internada, né? Percebe? Não
Porque é um comportamento demencial. É um comportamento em que os outros não importam, né? E pode até mesmo achar uma gracinha. Mas se ele ri sozinho, não é um xiste, né? Ele está simulando a graça de alguma coisa, né? No fim, o xiste acaba sendo rir na frente dos outros quando ninguém está rindo. Uma maneira de agredir os outros com a própria risada, né? Por isso é muito comum também que o xistoso fique sério quando fala um xiste, né? O xistoso, em ambientes mais áridos, são os mais divertidos, né? Que contam um xiste num ambiente que não era para as pessoas estarem achando graça, tipo, sei lá, um xistoso o dia inteiro, né? Ele só é, digamos assim, que a liberação de energia ela é quão mais efetiva, quão mais árido o ambiente é, né? Então ele consegue fazer rir num ambiente em que as pessoas não estão disponíveis a... Ele é capaz de produzir graça no ambiente em que as pessoas não estão disponíveis à graça. E são boas? Ou as pessoas só ficam chateadas com ele? Para saber o que achar do seu tio. Razoáveis? Então ótimo. Seu tio é um gênio. Seu tio é um dínamo. Vamos lá. Aí eu pulo um parágrafo, o próximo. Para vocês acharem fácil, é o parágrafo que tem uma citação. É depois do parágrafo que tem uma citação grande. Ele faz poucas citações. A citação começa assim: a convergência não contraditória de determinantes de prazer que por si sós pouco realizam tem por resultado um prazer maior. Então, parágrafo seguinte. Mas a gratificação obtida não é apenas aquela que o xiste proporciona. É incomparavelmente maior. É tão maior que o prazer do xiste que nos leva a supor que a tendência antes reprimida conseguiu emergir, talvez sem nenhuma perda. Percebem? O xiste produz prazer. Ele produz prazer. O desfazer-se de uma repressão produz prazer. Mas o prazer que o xiste desencadeia é muito maior do que o prazer do xiste. Esse é o ponto. De tal maneira que é como se, usando uma metáfora, é como se houvesse uma represa, e só uma chave específica fosse capaz de abri-la. O xistoso, tem essa chave, esse é o ponto. E ele abre uma represa, e aí o prazer que se tem a partir daquele xiste não é proporcional ao xiste. Seria como no meu exemplo de desafio da autoridade, se alguém fizesse alguma coisa realmente muito xistosa na frente da autoridade, e o efeito de humilhação da autoridade fosse tão grande, e em que nós íamos sentir que aquela autoridade foi de tal maneira humilhada que ela nem mais autoridade é. Percebe? É um efeito de prazer desproporcional ao xiste. Eu não lembro qual é o presidente na ditadura, que ele vai dar a mão para uma neném, para uma criança pequenininha, e aí a criança tira a mão dele assim, não vou dar a mão para você. E fica assim, dá uma emburrada. Isso foi gravado, né? Isso tem um efeito descomunal sobre a civilização brasileira, porque é um ditador, mas o que ele vai fazer com a criança? E a criança foi sincera, né? Vai mandar matar a criança, torturar a criança no DOPS, né? Mas ao mesmo tempo a criança mostra o que todo mundo está sentindo. Ninguém quer apertar a mão desse monstro, ninguém quer saber dessa pessoa, eles já foram longe demais, né? Então, o sentimento de retaliação que se sente quando a criança não aperta a mão e faz burrado para o ditador
É o efeito de retaliação descomunal, que não é proporcional ao evento. O evento foi só uma neném, que pode ter tirado a mão dele simplesmente porque não conhece, acha que é um homem feio. Não com esse significado político todo que a fotografia passou a ter. Vocês sabem que fotografia é essa que eu estou me referindo? Deixa eu ver. Ditadura, Brasil, criança, ditadura, Brasil, criança. Criança tinha. Ah, achei já. Essa aqui, ó. Como é que eu pego o link? Aqui. Esse aqui tá melhor. Vê mais. Nossa, tão pequenininho. Ó, vê se vocês conseguem abrir aí. Ah, o Iago já conseguiu. Ô, Iago. Eu aqui me matando. Você consegue antes? Tá querendo me desmoralizar enquanto pesquisador no Google? Essa mesmo, o Figueiredo. Não é ótima essa fotografia? Não tem um super efeito chistoso? Teve, não teve? Mas acho que como eu ainda estava meio que no começo, não teve o mesmo efeito que essa do... É o Figueiredo esse? É. Então, mas a gratificação obtida não é apenas aquela que o xixi proporciona, é comparativamente maior. É tão maior que o prazer do xixi que nos leva a supor que a tendência antes reprimida é conseguir emergir, talvez sem nenhuma perda. Gente, vamos ficar por aqui? Questões? Eu pensei que fosse dessa menina com o Bolsonaro que você estava falando. Não, falei da primeira. Essa que foi a descomunalmente de efeitos, digamos assim, desproporcional ao evento, né? Querem perguntar alguma coisa? Não?